paz do Senhor, irmã Ângela, Gabriel, irmãos e irmãs que estão aí ouvindo esse áudio, né? Nesse canal Maranata Maranata, que tem sido bênção para todos nós, com os seus vídeos edificantes. Eu sou Abigail Marques e eu quero deixar aqui o meu testemunho. Eu vou falar a respeito de mensagens subliminares, algumas experiências que eu tive, e também eu quero falar sobre um boneco bem conhecido. Já deixando claro, irmãos, que eu não estou aqui afirmando, eu não tenho provas, eu não vi que o autor desse boneco, o personagem que interpretou esse boneco, ele tenha feito algum tipo de pacto. Eu não vi, eu não tenho provas, não estou afirmando nada. Eu apenas estou aqui registrando algo que aconteceu comigo, que eu acho importante deixar registrado aqui. Outra coisa também, irmãos, é que tudo que eu falo aqui, Deus é minha testemunha. Não estou inventando, não estou aumentando, não estou fantasiando nada. Estou apenas apresentando os fatos como eles realmente aconteceram. Tá bom, meus queridos? Só para deixar claro isso, tá? Porque o mundo espiritual, ele é bem mais sério do que a gente imagina. E ainda hoje, por mais que as coisas não estejam tão subliminares assim, ainda hoje, com pactos sendo feitos assim, shows, rituais, sacrifícios, consagrações sendo feitas em shows perante a plateia até participando, ainda hoje tem cristãos dizendo que não tem nada a ver, que não existe, que a gente vê diabo em tudo, demônio em tudo, mas não é bem assim. Por causa dessas brechas é que o inimigo ele tem entrado na casa das pessoas, inclusive de cristãos que estão dando legalidade para isso, tá bom? Por isso eu achei importante gravar esse testemunho. É um testemunho que eu queria ter gravado há muito tempo atrás, mas eu não tive condições de gravar. Aprove o Senhor gravar agora e eu estou passando aqui para vocês, tá? Mas continuando, é o seguinte, irmãos, no final dos anos 80, lá para 89, eu participava da mocidade da minha igreja. Nos finais de semana, assim, quando não tinha cultos, porque naquela época a gente não costumava faltar em culto, os jovens eram bem participativos na igreja. Então, quando não tinha cultos, nós costumávamos nos reunir na casa de alguns jovens, assim, da Batista. Nós tínhamos amigos, nós éramos muito assim, um grupo interdenominacional que nós tínhamos. Nós íamos para a praça com violão, nós gostávamos de louvar com violão, gostávamos de comer as nossas pizzas, assim, mas nunca nos interferindo assim na religião do outro, assim, na denominação do outro. Éramos jovens, só queríamos nos divertir. E o nosso divertimento naquela época, irmãos, não era como hoje. É bem diferente. Naquela época não existia internet, celular, WhatsApp, enfim, não existia nada disso, né? E eu lembro que num final de culto, os jovens da minha igreja foram convidados para ir para casa de um rapaz da Batista, um jovenzinho da Batista que morava até perto da igreja. E nós fomos. Quando nós chegamos lá, ele falou assim: eu quero mostrar algo para vocês que eu achei muito interessante. Na época, irmãos, pelo menos para nós, era novidade. A gente não sabia sobre isso, né? Não tinha informação. Eu não sei se alguns devem lembrar, existia um toca-disco, né? E aquele bolachão, aquele LP, sabe? Aquele LP grandão, aquele bolachão de vinil. Então, era assim que a gente escutava, né? Colocava lá no toca-discos, na vitrola, né? A vitrola, e a gente escutava. Então, eu lembro que ele levou uns discos lá de música secular. Ele falou assim: vou mostrar algo para vocês. E ele começou a virar o disco ao contrário, com o dedo mesmo. Foi fazendo aquilo manualmente. E ficou todo mundo assim, né, naquela expectativa. E aí começou a sair aquele som horripilante, palavras assim de maldição, palavrões, uma voz assim horripilante mesmo. Ficou todo mundo assim parado, tal. Ele falou: olha, gente, por isso que a gente não deve ouvir música do mundo, né? Naquela época se falava assim, música do mundo. A gente não deve ouvir música do mundo, porque por trás, né, é isso, é abominação, é maldição e tal. E aquilo, pelo menos foi o meu primeiro contato com as mensagens subliminares. Eu jamais iria imaginar que futuramente eu iria trabalhar nessa área, né? Assim, por um tempo. Hoje eu não trabalho mais, mas eu trabalhei por um bom tempo nessa área. E foi a minha primeira experiência com as mensagens subliminares. Daí, irmãos, a gente começou a sorrateiramente perceber nos desenhos, nos filmes, nas novelas, nas revistas, nos jornais,
E às vezes até assim na rua, assim, numa placa, mensagens ocultas. Mas até então, o tempo foi passando, a gente começou a entender que o mundo não era assim tão inocente como a gente pensava, né? E a gente começou eu não digo nessa época, irmãos, pesquisar, mas a gente começou a prestar mais atenção no que estava acontecendo. Mas enfim, o tempo foi passando, eu mudei de bairro, eu vim morar num bairro assim bem deserto, assim, em casas que estavam sendo construídas, ainda tinham poucas famílias, e eu lembro que foi a época, todo mundo conhece, eu acredito que todo mundo aqui deve conhecer o Boneco Fofão, né? Então, aí foi a época que tinha o Boneco Fofão, que tinha um personagem na televisão, um programa que tinha, eu não me recordo agora, mas ele atuava nesse programa. Eu lembro que há muito tempo atrás era no Balão Mágico, mas aí o Balão Mágico já tinha acabado, ele começou a fazer sucesso, acho que um pouquinho depois. Enfim, e tinha um boneco do Fofão, né? Eles começaram a fazer o boneco para vender do Fofão. E aí surgiu um boato de que o autor desse boneco, né, o intérprete desse boneco, ele havia feito um pacto para obter fama, riqueza e tal. Mas assim, irmãos, tudo tão vago, tão vago. Até aí, ninguém deu a mínima. Mas começou a surgir outro tipo de boato dizendo que dentro desse boneco havia um objeto como se fosse um punhal. E isso era devido ao pacto que ele havia feito. Eu falei, não. Nesse ponto eu até não dei a mínima na época. Eu falei, não, acho que isso aí também o pessoal tá falando demais, imagina. Até que nesse bairro que eu tava morando, irmãos, na esquina, tinha um lixão assim, que as pessoas costumavam jogar o lixo lá, na esquina, assim, no entulho. E tinha uma família que morava em frente, assim, e os meninos gostavam muito de brincar lá. E eles acharam um boneco do Fofão, todo sujo, assim, o boneco até era pequeno, não era muito grande não. Aí eu fiquei curiosa, eu era bem jovenzinha ainda, eu era bem novinha ainda. Isso aí foi depois da história do vinil, mas eu ainda era muito nova nessa época, eu devia ter meus 18 anos, por aí, 19, acredito eu, mas eu fiquei muito curiosa. E eu lembro que os meninos, eles amarraram a cabeça do Fofão e deixaram pendurada, assim, coisa de moleque, de menino, moleque não, desculpa, de menina, assim, de adolescentezinha, assim, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, eu olhava aquele boneco e falava, será que tem alguma coisa dentro? Será que realmente? Até que eu comentei com meu irmão, e meu irmão brincava com esses meninos, ele comentou com os meninos, e aquela curiosidade toda, eu sei que abriram um boneco. Irmãos, realmente tinha um punhal de plástico, era um objeto assim, no formato de um punhal preto de plástico dentro do boneco. E os meninos ficaram assim, olha, e gerou aquela, né? Mas tudo bem, sumiram com o boneco, os anos foram passando. Eu quero assim acelerar, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Enfim, essa foi a minha primeira experiência, tá? Essa foi a minha primeira experiência com o boneco. Realmente havia algo dentro do boneco muito suspeito, tá? Enfim, passaram-se uns anos aí. Aí a minha mãe, ela foi visitar minha avó no Nordeste, em Natal. E quando nós chegamos, nós fomos para passar 3 meses. Só que a minha mãe, acabou que nessa época eu tinha uns 23 anos. A minha mãe foi para passar 3 meses, ela e meu irmão. Só que eu falei, mãe, eu vou ficar mais um tempo. Aí eu acabei ficando, nessa brincadeira, 2 anos morando com a minha avó. Fiquei 2 anos morando com a minha avó, no Rio Grande do Norte. Eu vou dar uma paradinha aqui e já depois eu continuo, tá? Então, irmãos, aí eu parei na parte que nós fomos passar 3 meses na casa da minha avó, né? No Rio Grande do Norte, em Natal. Pois é. Só que a minha mãe, ela voltou. Eles ficaram 3 meses, minha mãe e meu irmão.
que eu sou órfã de pai, né? Aí a minha mãe, ela voltou com meu irmão pro litoral. E eu fiquei 2 anos lá. Então, nesse período, eu fiquei congregando, no comecinho, eu fiquei congregando em frente à casa da minha avó, numa Assembleia de Deus, bem grande. Mas aí, conforme foi passando o tempo, eu comecei a congregar em outra congregação, porque era um ponto de pregação. E como estava precisando de ajuda ali, eu achei melhor congregar ali. E ali, aos poucos, foram se formando. Foi tendo escola dominical, foi tendo conjunto, foi tendo isso, foi tendo aquilo, né? E eu comecei a ir para a escola dominical, e tinha a classe das crianças. Eu não era professora da classe das crianças, mas eu ia sempre assiduamente para a escola dominical. E eu lembro que um domingo, a moça que era responsável chegou para mim e falou assim: olha, a professora das crianças, ela faltou. Você não podia substituir hoje? Só hoje, é porque faltou. Ele não tem professora. Eu falei: não, substituo sim, com certeza. Ela me passou o conteúdo. Só que ali eu percebi que eles estavam precisando de material escolar. As crianças não tinham lápis, não tinham nada. E eu registrei aquilo na cabeça. Eu falei: ah, não, eu vou ver se eu ajeito isso, né? Dou um jeitinho de levar material escolar para eles não precisam. No outro domingo eu comprei bastante lápis, borracha, um materialzinho para eles, para ajudar na IBD, né? Aí levei, entreguei para a moça, a professora, ela veio, deu aula, entreguei para ela. No final da IBD, ela chegou para mim e falou assim: irmã do céu. Aí eu falei: o que foi? Vem, eu preciso te mostrar uma coisa. Eu falei: mas o que foi? Aí ela pegou os lápis e olha isso. Aí a medida, os lápis que eu comprei eram assim, irmãos. Eles eram todos desenhadinhos. Os lápis dos meninos eram cheios de carrinhos, coisa mais linda. E os lápis das meninas eram cheios de bonequinhas, tipo a bonequinha Jolie, não sei se vocês conhecem. Jolie é uma marca que tem, né? Umas bonequinhas bem fofas. Na época acho que não era Jolie, não, mas era parecido. É uma coisa mais linda. Só que quando você raspava, embaixo desse desenho bonito, tinham demônios horríveis, demônios com presas, com garras, com chifres, coisas horrendas, coisas terríveis, demônios desenhados nos lápis, por baixo da pintura, aquela pintura bonita. Eu olhei isso, aí eu falei: meu Deus, mas isso está em todos os lápis? Aí a moça falou: irmã, eu creio que sim, porque todo lápis que eu tô raspando tá aqui. Aí a gente começou a raspar e a gente viu que todos os lápis estavam assim. Lógico que nós não raspamos todos os lápis, porque era uma quantidade relativamente grande, né? Mas todos os lápis que ela pegava estavam do mesmo jeito. Aí ela falou: irmã, e agora? O que eu faço? Eu falei: joga fora. Eu não vai usar isso com as crianças de forma alguma. Desculpa. Joga fora. E aí elas se desfizeram desse material todo, né? Claro, depois compraram outros, mas esse aí jogaram fora. Então, essa foi a minha experiência com mensagem subliminar. Foi coisas que eu presenciei, irmãos. Eu gostaria de poder ter filmado, fotografado, só que naquela época não era assim. Nem existiam esses recursos de celular com câmera, nem a gente andava com uma máquina fotográfica para cima e para baixo. E também nós não tínhamos o hábito de tudo que fazer na igreja registrar. Hoje as pessoas tudo que fazem registram. Por uma parte é bom, por outra não. Nesse ponto seria bom, porque eu teria como provar isso. Mas eu não tenho como provar. Apenas estou contando o que de fato aconteceu. Para vocês verem que o inimigo não dorme mesmo. Aí vocês falam assim: ah, mas qual é o problema? Porque se por cima dessas imagens demoníacas estava uma pintura linda, uma pintura bonita, uma pintura inocente. O problema não é no consciente, é no subconsciente. Porque quando é no consciente, nós conseguimos identificar. Mas no subconsciente, irmãos, ninguém consegue, porque fica gravado. Ele fica gravado num local que a gente não tem acesso. Entendeu? Eu não vou explicar assim bem a fundo isso, porque vai tomar muito tempo. Mas é algo muito sério. É algo muito sério. Entendeu? Se você suspeita de algo, se você
Deus te dá a capacidade de você diagnosticar, de você suspeitar, de você perceber. Você tem sim que orar, tem que repreender, tem que jogar fora, tem que queimar, porque aquilo não serve para nós, aquilo traz maldição para nossa vida, para a vida das crianças, para a vida dos adolescentes, porque o inimigo, irmãos, ele vem para destruir mesmo. O inimigo não está brincando. Ele não está brincando. Nós é que muitas vezes brincamos, aliás, achando que não tem nada a ver, que não tem problema, e vamos deixando, vamos abrindo portas, vamos dando legalidade, mas o inimigo mesmo, ele não está brincando. Então, mandei jogar fora, falei, não, joga tudo fora, e elas jogaram fora. Enfim, continuando, agora eu vou dar um salto grande, né? Já vou falar em algo que aconteceu quando eu trabalhava, depois que eu voltei para cá, tudo, né? Já era 98, eu comecei a trabalhar eu fiz um curso de agente comunitário de saúde, comecei a trabalhar nessa área. Nessa área, nós éramos proibidos de falar de 3 coisas: vendas, política e religião. Nós não podíamos, nosso trabalho era de casa em casa. Nós íamos para orientar sobre prevenção de doenças, a gente ia fazer a ficha das pessoas, pegar a assinatura das pessoas, informar as pessoas, levar os médicos às pessoas, servir assim de mediadores entre os médicos e enfermeiros, né? Mas só isso. Então nós não podíamos falar sobre política, nem vendas, nem religião. Então esse era o meu trabalho, de porta em porta. Pesquisar, né, saber que estavam precisando de alguma coisa, saber quem estava doente, qual é o tipo de doença, enfim, irmãos, era isso. E nesse meu trabalho, numa das casas que eu entrei, tinha uma mãe com 2 crianças, um bebezinho assim de colo, né, mas não recém-nascido, já grandinho, só que era de colo, e um outro que andava assim, que já andava assim, era um pouquinho maior. E aí eu fazendo a entrevista, né, colocando no relatório, ela falou assim para mim, eu falei assim, as crianças têm algum tipo de problema de saúde e tal? Ela falou assim, olha, tenho que estar com problema no coração e tal, precisa de acompanhamento médico. Esse aqui, ele não dorme à noite. Ele não dorme à noite porque ele fica como se ele estivesse perturbado, eu não sei explicar. Eu falei, como assim? Ele fala que tem um boneco que olha para ele, onde ele vai o boneco olha para ele. Onde ele vai, o olho do boneco vira, o boneco conversa com ele, e ele fica assustado, ele tem sérias dores de cabeça, ele não consegue dormir, eu não sei o que eu faço. Bom, nesse ponto eu não falei nada. Eu poderia falar para ela, procura uma igreja, isso é espiritual, vamos orar, mas eu não falei nada. Eu estava a trabalho, né? E como eu falei para vocês, havia uma norma ali, então não podia falar sobre religião. Bom, eu vou dar uma paradinha, mas eu já continuo no próximo vídeo, no próximo áudio, desculpa. Bom, continuando, como eu falei pra vocês, né, essa visita que eu fiz, ela falou sobre isso, falou que o menino estava tendo dores de cabeça intensas, porque ele não conseguia dormir, ele ficava chamando, ele ficava vendo coisas, tal. Aí, eu anotei as questões relacionadas às questões físicas, né, relacionadas à saúde, o que eu tinha que anotar, o que me cabia fazer na minha profissão, né, no meu trabalho. E quando eu estava saindo assim da sala dela dava para a área de serviço, assim, era tudo assim na frente de casa, não era como se fosse uma varanda, mas que ela usava como área de serviço, porque tinha um tanque ali. E em cima do tanque tinha um boneco do Fofão. E era um boneco grande, assim, digamos assim, de porte médio, não tão grande. Quando eu vi aquilo, aí eu entendi por que o menino estava tendo aquelas perturbações, aquelas dores de cabeça. Por que ele estava dizendo que tinha um boneco que estava olhando para ele durante a noite, entendeu, irmãos? Aí eu olhei assim, aí Deus tocou no meu coração. Porque assim, irmãos, antes de nós sermos profissionais, antes de nós exercermos qualquer tipo de profissão, antes de qualquer coisa na vida da gente, se nós somos cristãos, se nós sabemos a verdade, nós não podemos nos acovardar. Quando Deus pede algo para nós, quando Deus toca em nós,
Nós temos que fazer a vontade do Senhor, né? E quando eu olhei ali, eu falei, olha, eu nem posso falar sobre isso. Eu falei para ela, mas eu acredito que essa perturbação que o seu filho está tendo é por conta desse boneco. Aí ela, eu nunca gostei desse boneco. É do meu filho, tá aí, mas por mim eu tinha jogado fora essa porcaria. Ela falou assim. Eu falei, você já ouviu falar que dentro desse boneco existe um objeto de maldição, do tipo alguma coisa assim? Ela falou, não, nunca ouvi falar. Aí eu falei, contei da minha primeira experiência, né? Que é quando os meninos lá abriram o boneco, que tinha algo dentro. Aí ele falou, sério? Eu falei, é. Aí eu, se você quiser abrir o boneco, se você achar que deve abrir. Ela falou, não, vamos abrir agora. Ela falou assim, vamos abrir agora. E ela abriu o boneco. Ela pegou uma tesoura lá, cortou, rasgou. E estava lá, irmãos, mais uma vez, o punhal preto. Era em plástico, um plástico duro, resistente, mas ele estava lá. Ele estava como se fosse uma cruz, assim. Porque o punhal ele parece uma cruz, assim. Eu não sei explicar aqui agora. Era um punhal preto de plástico. Um punhal mesmo. Inclusive a ponta dele eu achei até perigoso para criança aquilo lá. Porque se a criança vira aquele boneco assim contra o peito, é perigoso até a criança. Acredito que é perigoso a criança se ferir ali. Mas estava lá. E esse punhal que estava nesse boneco, ele era grande porque é de acordo com o tamanho do boneco. O primeiro boneco que eu havia contado para os irmãos no início do vídeo era um boneco pequeno. Então o punhal ele era pequeno. Como esse boneco ele era maior, o punhal também era grande. Era maior, de acordo com o tamanho do boneco. E ele era preto, irmãos. Nossa, muito estranho aquilo. E ela ficou assim, horrorizada. Ela falou, meu Deus. E aí ela falou que ia jogar fora. Eu falei, queima isso, tal. Agora vejam bem, irmãos. Se fosse hoje em dia, o certo seria tirar foto, né? Ou filmar. Porque a gente contando, pessoas não acreditam. Tem gente que ainda não acredita. Mas enfim, aconteceu. E o que eu falei pra ela? Você quer que eu traga os irmãos da minha igreja aqui? Porque eu não podia também, irmãos, fazer oração ali, eu não podia fazer muita coisa ali. Estava a trabalho. Ela falou, quero. E quando foi à noite, eu lembro que eu levei um grupo de irmãos. E os irmãos foram lá orar. E quando os irmãos oraram, os irmãos viram alguém lá. Alguém que não estava junto com a gente. Alguém diferente lá dentro. Eu não me recordo se era entrando ou era saindo. Mas eu lembro que os irmãos tiveram uma visão lá dentro de alguém lá. Alguém sinistro lá dentro da casa dela. Então o mundo espiritual não é brincadeira. Isso aconteceu há muitos anos atrás, irmãos. Eu estou com 54 anos agora. Eu tinha 23. Então tem coisas que eu não me recordo assim completamente. Não me recordo assim na íntegra. Mas o que eu me recordo eu estou passando para vocês. O mundo espiritual não é brincadeira. O inimigo não está brincando de ser inimigo. Ele é inimigo. E ele não gosta de nós. Ele quer nos destruir. Principalmente as crianças e os adolescentes. Porque são o futuro da igreja amanhã. Entendeu, irmãos? Isso é sério. Bom, enfim, eu vou já encaminhar agora para o final. Vou tentar encaminhar para o final. Já contei dessas experiências. Depois disso, passado alguns anos mais pela frente, né? Alguns anos mais pela frente, eu comecei a fazer uma faculdade e tal, e eu comecei a fazer pedagogia, e aí Deus começou a me levar para esse lado. Todo lugar que eu ia, Deus começava a me mostrar as coisas. E eu comecei a pesquisar. Na época eu não tinha nem... Eu precisava de um notebook, eu lembro que na época eu não tinha um notebook, eu precisava... E tinha uma professora que ela é muito amiga minha, ela era irmã da igreja, e ela é muito amiga minha. Inclusive no meu estágio, eu estagiei na sala dela. E ela deixava o notebook dela na minha mão. Ela falou, olha, eu não gosto muito de pesquisar, não entendo muito dessas coisas de mensagem subliminar, mas eu deixo o notebook na sua mão. O que você pesquisar, você passa para mim. Vamos combinar assim? Ela falava assim. Eu falei, perfeito, sim. Nossa, muito obrigada. Então eu pesquisava, eu fazia as minhas anotações, eu fazia as minhas pesquisas e eu passava para ela. E aí, irmãos, o que aconteceu? Eu me formei, tudo, e continuei pesquisando. E comecei a ser chamada para dar palestra sobre mensagens subliminares. E comecei a dar palestra em algumas igrejas, não só da Assembleia, que é a igreja que eu faço parte, mas em outras denominações também.
E aí, irmãos, aconteceu algumas coisas assim, eu vou tentar ser rápida. Foram coisas assim que, quando as pessoas contam pra gente, realmente a gente às vezes até duvida, né? Mas quando acontece com a gente é diferente. Por exemplo, eu comecei a pesquisar uns materiais que eu tava achando que já estavam pesado demais. Tava muito pesado o conteúdo. E eu senti de queimar. E eu lembro que eu tava até com a minha mãe, eu lembro que numa determinada época, tinha um conteúdo que eu estava pesquisando sobre satanismo, pesado mesmo, pesado mesmo. E aquilo estava me incomodando. E então eu falei, mãe, eu acredito que Deus não quer mais que eu esteja com esse material dentro de casa. Porque embora sirva de pesquisa, não está nos fazendo bem. E eu lembro que eu juntei esse material. Ah, detalhe, irmãos, eu tinha que estar orando direto, tá? Orando, consagrando, principalmente quando eu ia dar palestra, principalmente quando eu ia dar estudos sobre mensagens subliminares. Eu jejuava, eu não só pesquisava, estudar, pesquisar é bom, o conhecimento é bom, mas precisamos nos revestir sob a oração. Nós precisamos nos debruçar nos pés do Senhor com jejum e oração, tomando cuidado, porque o diabo ele é sujo. Então eu lembro que nessa época eu juntei esse material, toquei fogo. Irmãos, não queimava. O material não queimava. Minha mãe ficou impressionada. Eu joguei tudo quanto foi produto para incendiar, para queimar, e não queimava, irmãos. É impressionante. E eu falei, Jesus, o que é isso? Não queimava. Só queimou depois de muito tempo, muita insistência, foi que começou começou a se deteriorar esse material, mas o material demorou muito para esse material se deteriorar no fogo, para vocês verem. Enfim, outras coisas também aconteceram quando eu vou dar uma paradinha aqui que o áudio tá extenso, eu vou continuar num outro áudio. Só ratificando aqui, irmãos, para que não haja confusão, né? Nessa visita que eu fui na casa dessa moça que tinha 2 crianças e que uma delas estava sofrendo perturbação por conta do boneco, que eu levei os irmãos lá e tal. Quando eu estava trabalhando, eu tinha 28 anos. Eu falei 23, mas eu me enganei. 23 foi a época que eu fui para Natal. Nessa fase aí, que eu já estava trabalhando como agente comunitário de saúde, que eu fiz essa visita, eu já tinha voltado há alguns anos de Natal e eu estava com 28 anos, tá bom? Só para não ter confusão. Outra coisa que eu quero falar aqui para vocês tomem muito cuidado também com os livros didáticos. Hoje em dia, outra coisa que eu acho interessante, eles não querem que tenha mais celular na escola. Por um lado é bom, mas por outro pode ser também perigoso. Por quê? Se houver algum tipo de doutrinação, seja ela de nível político ou espiritual, como é que você, pai, mãe, vai ficar sabendo se não é permitido ter celular na escola? Se houver algum tipo de influência de gênero, seja de que tipo for, porque hoje em dia só Jesus, né, irmãos, está difícil manter criança na escola. Se houver algum tipo de aberração, se algum tipo de ensinamento contrário à palavra do Senhor, como é que os pais vão ficar sabendo se não podem ser mais filmados e nem fotografados? Então, tomem muito cuidado. Tomem muito cuidado com isso, porque tudo há um propósito, tá? O fato de não poder mais haver celular não é só para que as crianças se divirtam mais, interajam mais com seus amigos, não é para que as crianças estudem mais ou tenham um melhor desempenho na escola, não é só por isso. Há um outro propósito, sim, porque ali, se o professor vier com outro tipo de doutrinação, de ensinamento que não seja conteúdo didático, como é que vai ser provado isso? Como que nós podemos defender as crianças se nós não temos como provar isso? Então, prestem bastante atenção no que está acontecendo no mundo hoje. Tá bom, queridos? Eu já trabalhei com uma professora que ela era uma bruxa disfarçada. E Deus me deu a oportunidade de descobrir isso, para orar mais, para interceder mais, para continuar com as minhas pesquisas. Na época, né? E ela fazia rituais nas matas. E ela sutilmente queria doutrinar as crianças. Entendeu, irmãos? Para vocês verem que não é brincadeira isso dentro da escola, tá? Então eu tô fazendo uma ressalva aqui para falar sobre a idade e também para falar sobre isso para vocês. Mas vou dar continuidade aos áudios agora.
Enfim, outras coisas que aconteceram também que eu achei estranhas, mas eu estava entendendo o que estava acontecendo. As pessoas que estavam do meu lado, elas começavam a levar tombo. Elas começavam a cair. Aconteceu umas 3 vezes isso. Por exemplo, uma vez eu fui ministrar não, eu fui falar sobre mensagem subliminar. Não foi bem ministrar, né? Fui falar sobre mensagem subliminar numa igreja em outro bairro. Na verdade, foi em outra cidade, não foi nem em outro bairro, foi em outra cidade. Aí eu lembro que esse dia foi a minha mãe, meu irmão, minha cunhada, e foi uma irmã que era a esposa do pastor da igreja. Ela falou: Abigail, eu posso ir? Porque assim, irmãos, todas as vezes que eu ia dar algum estudo, eu pedia a bênção do meu pastor. Eu falava: pastor, me chamaram para dar estudo em determinada igreja. Eu quero a bênção, quero que os irmãos orem por mim. Então eu me ajoelhava lá na frente, os irmãos oravam e o pastor impetrava a bênção. Eu sempre fazia isso. Eu acho que a gente não pode ser sem a bênção do pastor. Eu acho isso muito importante. Então, nesse dia, eu pedi a bênção do pastor, a igreja orou tal. E a esposa dele falou assim pra mim: Abigail, eu posso ir? Eu tenho curiosidade, eu queria. Falei: claro, irmã, claro. Falei: por favor, com certeza. Aí, então, nesse dia foi eu, minha mãe, meu irmão, a minha cunhada e essa irmã. Tudo bem. Nós tínhamos que pegar 2 conduções. Nessa época a gente não tinha carro, não era bem, mas... E tava uma chuva, esse dia tava uma chuva, irmãos, uma chuva. E eu com aquele meu materialzinho embaixo do braço, e a gente pegou 2 conduções, eu lembro. E quando a gente desceu, a gente pegou o primeiro ônibus, quando pegou o segundo ônibus, que a gente foi descer no ponto, essa irmã, irmãos, ela levou um tombo, como se alguém tivesse assim empurrado por trás, assim, ela estava pertinho de mim, bem pertinho de mim, e foi algo tão rápido, tão violento, que todos nós nos assustamos, porque parecia que alguém tinha com a mão assim espalmada nas costas dela, dado um tapa dela assim bem forte, e ela caiu assim, e ela caiu com o rosto no chão, e ela machucou o joelho, que até hoje, até agora há pouco tempo, ela sentia dor. Isso foi há anos. Há muitos anos atrás. E até hoje. Ela nunca se recuperou, na verdade, desse tombo que ela levou. E a gente ficou tão preocupado com ela. Eu fui, deu estudo. Na volta nos trouxeram em casa. Mas eu fiquei muito preocupada com ela. É minha amiga, muito minha amiga. Porque machucou. E ela estava do meu lado. Mas até aí tudo bem. Depois de um tempo, passando um tempinho, um intervalo não muito grande disso aí, desse estudo, eu fui para um culto num ponto de pregação. Na época eu estava noiva, né, de um outro rapaz, eu estava noiva, e eu fui para um culto de pregação na igreja que ele ministrava, que ele dirigia, né, e eu estava sentada ali. Aí sentou uma senhora perto de mim. Essa senhora, ela era, não me recordo se ela era nova convertida, se ela não tinha aceitado a Cristo ainda como seu único e suficiente Salvador. Mas ela sentou do meu lado, uma senhorinha já de idade. E eu lembro que eu coloquei a mão, eu só coloquei a mão, irmãos, assim nas costas dela. Quando eu coloquei a mão nas costas dessa, isso foi na época que eu estava trabalhando na área das mensagens subliminares. Quando eu coloquei a mão nas costas dela, ela voou assim, pá, e caiu de joelho, assim. E eu fiquei preocupada, porque ela já era uma senhora de idade, já era idosa. E, meu Deus, aí, né, oramos assim, levantamos ela, mas não foi nada assim, não vou dizer pra vocês que foi demônio, foi isso, foi aquilo. Apenas foi como se fosse um tombo, como se quisesse derrubar ela. E a terceira vez que aconteceu isso, eu estava indo resolver uma coisa de estágio, não lembro bem, algo que eu ia resolver com uma amiga minha da faculdade. E nós descemos num lugar assim, que o ônibus ele não passava em frente à empresa que nós íamos. Então, nós descemos um pouco distante e íamos andando até essa empresa. E nós fomos conversando naturalmente. Irmãos, do nada, ela estava do meu lado, do nada. Essa mulher deu um tropeção tão grande, ela caiu, machucou o joelho todo. E aí, Deus me fez entender. Aquilo era para mim. Era para eu cair, era para eu me machucar. Mas pela misericórdia e graça do Senhor, porque eu nada sou, irmãos, eu apenas serva. Como eu vivia orando, como eu vivia assim, constantemente pedindo a graça, pedindo que o sangue de Jesus me cobrisse toda a minha casa, não aconteceu comigo, mas era para mim. Deus me fez sentir isso, irmãos. Era para mim, era para eu cair, era para eu me machucar. Só que quem estava do meu lado é quem caía. Sempre as pessoas que estavam do meu lado, irmãos, quando acontecia isso, era sempre com alguém que estava do meu lado. Porque o inimigo estava com raiva.
Num desses estudos que eu dei, quando eu terminei, um rapaz chegou para mim e falou assim: irmã, eu vou falar uma coisa para você. Você é muito corajosa, Deus que te abençoe, mas nunca saia despreparada para dar um estudo desse, irmã. Porque você está lidando com o inferno. Nunca saia despreparada, porque o inimigo está furioso. Você está botando para fora algo que ele está fazendo, que as pessoas as pessoas não estão percebendo, você está trazendo à tona, você está trazendo, entendeu? Então, você está mexendo com as trevas. Então, irmãos, o que eu estou falando para vocês, o inferno é real. Nunca fale assim, não tem nada a ver. Irmãos, ó, deixa eu falar algo para vocês, eu vou finalizar agora. Porque já tem uns 3, 4 áudios aqui. Com esse, acho que são 4 áudios e já tá enorme. Que esse vídeo da irmã Ângela vai ficar enorme. Vou falar uma coisa para vocês. Em nome de Jesus, eu peço nesse vídeo, por favor, não digam que não tem nada a ver. Hoje já está explícito. Hoje eles já estão trazendo isso para shows. Já não escondem mais. Eles perderam o medo, eles perderam o temor. Eles não estão nem aí preocupados com o que a gente pensa, com o que a gente acha. Eles simplesmente estão jogando as sujeiras dele para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, para tudo, para todos. E todos estão dormindo. Essa é a verdade. Estão dormindo. Não querem orar mais. Não estão orando mais na igreja. Muitas vezes a gente vai para o círculo de oração, as pessoas estão sentadas. Quando oram um pouquinho já acham que é demais. Não querem tirar tempo com o Senhor. Não repreendem mais. Simplesmente, às vezes até participam de determinadas coisas que Deus não se agrada daquilo e vão para a igreja e falam: não, está tudo bem. Hoje eu estou no culto, no sábado eu vou para uma festa mundana, no domingo eu vou para o culto e está tudo bem. Não está tudo bem. Hoje os irmãos da igreja, as irmãs, as mães da igreja deixam crianças participarem de festas juninas e está tudo bem, não tem nada a ver. É tão bonitinho, ele tá lá com uma roupinha, ela tá lá com uma roupinha de Halloween, vestidinha de bruxa, vestidinho de monstro, tão bonitinho, isso não tem nada a ver. Tem a ver sim, irmãos, tem a ver sim. O inimigo não está brincando. Tem a ver, o Halloween não veio como uma simples brincadeira de uma cultura americana que agora está no Brasil, que é só para se divertir. Não é para se divertir. Existem pactos nesse dia, nessa época existem pactos. Existe desaparecimento de crianças. Existem rituais nas madrugadas, nas matas. Isso é real, isso não é brincadeira. Festas juninas não é para crente, não é para filho de crente. Podem me chamar de beata, de fundamentalista, de religiosa, eu não estou nem aí. Nós devemos ter consciência de quem estamos servindo realmente. Ou servimos a Deus ou servimos ao diabo. Não existe meio termo. Filhos de crentes não podem participar de festas pagãs. Filhos de crentes devem ser vigiados, sim. As mães da igreja, as mães que servem a Cristo, os pais que servem a Cristo, devem tomar cuidado com celulares nas mãos das crianças, com jogos de celulares nas mãos das crianças, com desenhos, com filmes, com Disney. A Disney tem pactos, isso daí já foi comprovado. Existem pastores que vão fazer viagens à Disney e postam nas suas redes sociais. Irmãos, eu não tenho nada a ver com isso, é problema de quem faz. Mas isso aí, você pode procurar até aqui na internet mesmo, pastor Josué Irion. Ele fala muito sobre isso, já foi comprovado já, irmãos. Sobre o próprio Walt Disney. Pesquisem, irmãos, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Quando eu vou dar estudo, eu sempre dou as fontes. Eu dou as fontes não só na internet, como dos livros que eu pesquiso. Eu sempre falo, irmãos, vão atrás. Não acreditem só no que eu estou falando. Pesquisem, procurem, busquem, analisem, orem, peçam discernimento ao Senhor. Porque se nós fecharmos as brechas, eles não vão ter como agir na vida das crianças, não vão ter como agir nas nossas vidas. Mas o problema, irmãos, as pessoas têm preguiça de estudar, preguiça de pesquisar. É muito mais fácil falar: ai, deixa isso pra lá, gente. É só repreender e tá tudo certo. Não é só repreender não, irmãos. Nós precisamos fechar as brechas. Precisamos clamar. A Bíblia diz que nós não podemos, a palavra do Senhor diz assim, ó, que nós não podemos colocar coisas
mundanas, coisas sujas diante dos nossos olhos, o Senhor, ele não se agrada. Se você é espiritual, você vai entender isso que eu estou falando para vocês. Porque quem é espiritual sabe discernir as coisas espirituais. Vamos ler mais a Bíblia, irmãos. Vamos orar mais. Não é tempo de ficar com oba-oba, não é tempo de ficar dizendo que não tem nada a ver, brincando. O inimigo não está brincando, a gente aqui está brincando. Enquanto nós estamos brincando de ser crentes, o diabo está tomando cada vez mais espaço. O mundo espiritual é real. As mensagens subliminares já não são mais subliminares. Elas estão aí, ó, para quem quiser ver. E o pior disso tudo que eu fico abismado, é que além das pessoas verem, elas estão aceitando, não sabendo lá na frente o que está por vir na vida delas. Então, irmãos, vamos ficar mais crentes em Jesus, vamos confiar mais no Senhor, vamos clamar mais, vamos fechar as brechas, vamos vigiar mais, vamos mais tomar cuidado com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós presenciamos, com aquilo que está acontecendo. Vamos pesquisar mais. Tá bom, irmãos, eu vou parar por aqui. Quero agradecer a irmã Ângela e pedir desculpa à irmã Ângela também pelo tempo, que esse testemunho já era para ter dado há muito tempo atrás, mas eu cuido da minha mãe idosa, eu sou casada, eu moro com ela, então ela depende muito de mim, e nem sempre eu posso ter esse tempinho que eu tive hoje, que eu agradeço ao Senhor ter esse tempinho para poder passar esse testemunho para a irmã Ângela. Então eu já peço desculpas, demorou, mas chegou, demorou, mas eu consegui gravar. Tá bom, meus irmãos, é só um alerta que eu faço para vocês. O mundo espiritual, ele é real, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que o Espírito Santo, ele trabalhe no coração de cada um de vocês, exortando, mostrando, tá bom, meus queridos? Fiquem todos com Deus. E é isso que eu deixo para vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. E apesar de tudo isso, gente, você ainda pode adquirir o seu exemplar do boneco fofão. É isso mesmo, ainda tem muitos para vender na internet, se é que tem algum louco que queira comprar, né? Então, são como esses aí que você tá vendo, esse aí que você tá vendo na tela, onde o enunciado diz: boneco fofão antigo usado. E eu fico imaginando, gente, usaram pra quê, né? Pelo amor de Deus, pra que serve esse bicho feio? Meu Deus do céu. Eles custam de 100 a 400 reais cada, gente. Imagino que a maldição deve vir de brinde, né? Misericórdia. Espero que você não queira comprar nem para você, nem para o seu filho. Brincadeirinha, gente. Fiquem todos na paz do Senhor. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E não esqueçam também de se inscrever no canal, para que vocês recebam aviso, tá, de novos vídeos que forem postados aqui no canal. A qualquer momento, um vídeo novo aqui no nosso canal. Fiquem todos com Deus em nome de Jesus.